Olá, professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. A gente volta com leitura e interpretação textual, redação para vocês. Antes de irmos para a indicação da nossa agenda, vamos fazer a nossa acolhida. Trago um texto do autor Nonato Costa que diz: Seja. Esse não, calma aí. Sou cristão todos os dias, né? Então, no lugar de cristão, eu vou colocar Vicentino, só fazer daqui parafraseando o texto do autor Nonato Costa, né? Sou vicentino todos os dias. Essa verdade atrela-se ao meu coração, na certeza de que ser vicentino é viver os princípios da fé bíblica, consciente de que todos os dias eu sou um aprendiz. Sou vicentino em minhas palavras e em minhas atitudes, e quando tentam silenciar minhas palavras e atos, eu sou vicentino no meu olhar, na minha conduta e nos meus pensamentos. Sou vicentino em casa, no trabalho, na igreja, em todo lugar. Não consegue silenciar aquilo que grita com vivacidade dentro de mim. Eu creio em Jesus. Sou um adorador do Cristo que ressuscitou. Acordo todos os dias pensando nele, deito a cada noite agradecendo a ele. É por ele que eu vivo. Sou vicentino e não sou perfeito. Sou falho, errante, fraco, limitado. Por isso não posso deixar o Deus que todos os dias me sustenta, me segura a mão e não me permite sucumbir. Sou vicentino, livre dos grilhões, que durante tantos anos me aprisionaram, me maltrataram, me destruíram. Sou vicentino, livre das amarras, de tudo aquilo que não me leva à presença de Deus. Sou vicentino genuíno e totalmente convicto da infabilidade da Bíblia. Sou vicentino mergulhado no oceano da graça. Então, esse é o texto que abre, né, a nossa aula de hoje, nossa videoaula de hoje. Espero que vocês gostem. Feito isso, aí sim, nós vamos para a indicação da nossa agenda. Nós temos aí a correção do PDF, valorização da mulher na literatura, e a gente vai deixar lá no grupo com vocês a indicação do PDF da semana. Então vamos lá. Valorização da mulher na literatura. Onde estão as mulheres da literatura? Marta Lopes, escritora. Leia o texto a seguir. Abra um caderno literário de um grande jornal, entre uma livraria ou confira uma lista dos selecionados por algum prêmio da literatura. Aposto que o número de autores homens que você encontrará nesses espaços será maior do que o número de escritoras mulheres. E por quê? A resposta é complexa. A falta de visibilidade das mulheres no mundo das artes não é um assunto atual. Grupos feministas ao redor do mundo já discutem a questão há décadas, como é o caso do Guerrilla Girls, que desde os anos 80 desenvolve ações e cartazes irônicos e bem-humorados sobre o tema. No começo deste ano, a escritora Joanna West decidiu levantar a questão da falta de visibilidade das mulheres no campo da literatura, com uma campanha #ReadWoman 2014. Afinal, como West afirma, as mulheres são maioria entre os leitores. Consomem mais livros, revistas e e-books do que os homens, e são as principais incentivadoras do hábito da leitura de seus filhos. Elas publicam livros na mesma medida que eles, mas seguem recebendo menos destaques na imprensa, em premiações e em eventos literários. Alguns números dão conta do cenário. O Prêmio Nobel de Literatura, por exemplo, existe desde 1901, mas só foi destinado a 12 mulheres em sua história. A Academia Brasileira de Letras tem 40 membros, só 5 mulheres. A Festa Literária de Paris Flip sua história 2014 terá entre os 44 autores convidados somente 7 mulheres. Vale pontuar que em 12 edições do evento somente uma homenageou uma mulher. A questão não é uma ou outra organização que não buscou autoras, ou um ou outro veículo de imprensa que preferiu escritores homens, mas toda a forma como a literatura feita por mulheres chega ao público e à crítica. Tomemos as capas dos livros como exemplo. É comum que autoras relatem uma tendência das editoras de sugerir capas com flores, cores suaves e delicadas, mesmo que o tema não tenha nada a ver com essa identidade. A escritora Leonel Stirler comentou, em entrevista ao jornal The Guardian, como seu livro sobre um plano de assassinato quase teve uma capa com uma moça jovem olhando para o horizonte. Ela sugeriu então trazer carcaças de elefante para a capa do livro e ouviu do departamento comercial que essa imagem poderia repelir as mulheres. Por outro lado, hoje há muitas ações ao redor do mundo voltadas para gerar esse debate e disseminar a literatura feita pelas mulheres.
A plataforma Chebooks, por exemplo, reúne contos e textos curtos produzidos por escritoras e disponibilizados em e-books. Já a Vida é uma organização que investiga as percepções decorrentes da literatura feita por mulheres. Uma de suas ações é o Vida Conte, trabalho árduo, em que registram manualmente o destaque que publicações literárias destinaram a autoras mulheres em comparação com o destaque dado aos homens. São iniciativas bem diferentes, mas que procuram problematizar a questão. Para pensar esse assunto por aqui, eu e um grupo de mulheres da Casa de Lua colocamos no ar o Cadê Mulheres, em que pretendemos reunir esses dados e pensar soluções. Também pretendemos desenvolver iniciativa em um perfil do Twitter, siga aqui. Diante desse cenário, mitos afirmam que não se pode fazer uma escolha com base no gênero do autor, mas na qualidade literária de uma obra. No entanto, o que é importante pensar é que não é possível fazer uma seleção justa e equilibrada quando a literatura feita por mulheres, em toda a sua riqueza e complexidade, não for disseminada aos leitores. Críticos e curadores, da mesma forma e na mesma quantidade que a literatura feita pelos homens. É esse questionamento que queremos despertar. Marta Lopes, Onde Estão as Mulheres, acesso em 22 de abril de 2019. Né? Então, feita a leitura, espero que vocês tenham feito, se questionem, né? Não é um texto que chega a falar mal nem de homens nem de mulheres, mas é realmente a questão da equidade literária, tá bom? E nós vamos para a primeira questão. Qual é o assunto principal desse texto, né? Aí você vai não só marcar o item, mas escrever o que está ao lado do item no seu caderno. Qual é o assunto principal desse texto? A constatação da ausência de mulheres na livraria em pleno de literatura, a comemoração pelo fato de haver mais autores homens do que escritoras mulheres, uma crítica ao desequilíbrio de visibilidade das mulheres no mundo das artes, principalmente na literatura, uma constatação de que há mais mulheres na literatura do que homens. Então, resposta correta, item C, certo? 2. Qual é a principal conclusão gerada a respeito das mulheres na literatura? As mulheres publicam menos livros do que os homens, por isso são menos lidas. As mulheres recebem destaque cada vez maior na imprensa, em premiações e em eventos literários. As mulheres leem mais que os homens e escrevem tanto quanto os eles, mas recebem menos atenção. As mães são as principais incentivadoras do hábito de leitura e de escrita de seus filhos. Então, a gente tem como resposta aí o item C. As mulheres leem mais do que os homens e escrevem tanto quanto os eles, mas recebem menos atenção. E lê esse trecho do texto. Alguns números dão conta do cenário. O Prêmio Nobel de Literatura, por exemplo, existe desde 1901, mas só destinado a 12 mulheres em sua história. A Academia Brasileira de Letras tem 40 membros, só 5 mulheres. A Festa Literária de Paraty, Flip, 2014, terá entre os 44 autores convidados somente 7 mulheres. Vale pontuar que em 12 edições do evento, somente uma homenageou uma mulher. Qual é a intenção da apresentação desses dados no texto? Reforçar, por meio de dados, o argumento do assunto principal. Ela não só fala, ela comprova. O número de mulheres que fazem parte da Academia Brasileira de Letras é menor do que 10%, maior do que 10% e menor do que 20%, maior do que 20% e menor do que 45%, maior do que 10% e menor do que 20%. 2. Considerando que só uma pessoa pode ganhar o Prêmio Nobel de Literatura cada ano, quantos homens já venceram esse prêmio até 2003? Qual é o percentual de mulheres vencedoras diante do total de homens? Então, eu preciso da ajuda do Humberto, para resolver isso aí. Espero que vocês também tenham pedido. Então, vamos lá. O total de vencedoras é dado por 2013, menos 901, que é igual a 112. E que 100 homens, 112 menos 12, receberam o prêmio. O percentual de mulheres vencedoras do Nobel é dado por 12 vezes 100, que é igual a 112, que é igual a 10,7%. Esses números são equilibrados, na sua opinião, porque esse fenômeno ocorre? Não, pois é pequena a participação e a valorização da mulher no total de indivíduos reconhecidos na área do Nobel de Literatura ou na Academia Brasileira de Letras. Ainda há resquícios de uma época em que apenas as obras produzidas por homens são consideradas relevantes, portanto, apenas eles são valorizados com uma significação maior. Releia o último parágrafo do texto. Qual é o principal questionamento que a autora do texto quer despertar? A necessidade de disseminar a produção de obras literárias produzidas por mulheres para que possa começar a haver uma seleção
justa e equilibrada. De que forma esse questionamento se relaciona com o fato de as mulheres nos últimos tempos assumirem novos papéis na sociedade? É preciso incentivar a produção artística das mulheres e dar devida atenção a essas obras por sua qualidade e relevância. É importante haver uma disseminação tão grande quanto a da participação das mulheres na sociedade. Escolha uma autora de quem você tenha lido alguma produção literária e registre os aspectos que mais gostou em sua obra. Depois, em pequenos grupos, converse com os colegas, né? Então, você deve ter aí, né? Eu gosto muito da Lucinda Hiller, tem vários autores que eu gosto muito, femininas, né? Gosto de Raquel, gosto de Cecília, certo? Cora Coralina, gosto muito, né? Então, descubro também, né, as autoras que vocês gostam e que essas autoras fazem diferença na sua vida, tá bom? Um abraço carinhoso e até a próxima videoaula.